Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, então, sobre a matéria do nosso roteiro 7 do nosso material Aprender Sempre. E o conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje é distância entre dois pontos. Vamos lá? Quais são os objetivos da nossa aula? Representar pontos no plano cartesiano, associar pares coordenados de números a pontos no plano cartesiano, calcular distância entre dois pontos e analisar as coordenadas dos pontos em um plano cartesiano e determinar a distância entre eles. Bom, vamos começar então com a primeira retomada, como que a gente representava planos, né, pontos no plano cartesiano. Então aqui nós temos um plano cartesiano. O que é um plano cartesiano? Não posso esquecer que nós temos o eixo que está na horizontal, chamada do eixo X, que é o nosso eixo das abscissas. Então, muito importante, que é o eixo das abscissas. E no nosso eixo vertical, que é o eixo Y, encontra-se as ordenadas, eixo das ordenadas. Tudo bem? Relembrou? Tá, como que a gente faz então para representar um ponto, né, ou um par ordenado? Lembrando que sempre primeiro é o eixo X e posteriormente o eixo Y. Então, no caso aqui nós temos o nosso ponto A. O nosso ponto A no eixo das abscissas, ele é o número 1, ele representa o valor numérico 1, e no eixo das ordenadas, o valor de número 2. Ok? Não, atenção aí quando a gente tem um número sobre o eixo X. Por exemplo, o número 2 aqui, um ponto sobre o eixo X. O que vai acontecer? Ele vai ter que ponto? 2 no X, 0 no Y, porque ele está em cima do eixo. Mesma coisa se estiver em cima do eixo Y, por exemplo, aqui no ponto 1 aqui, então ele vai ser o quê? 0 no X, 1 no Y, tá bom? Vamos ter alguns exemplos aqui, então, para a gente ver se entendeu. Observa esse plano cartesiano para mim, e aqui a gente tem alguns pontos localizados. Vamos falar cada um deles? O ponto A, qual é a coordenada do ponto A, então? 1 e 3, né? E o ponto B, qual é a coordenada dele? Ó, atenção, o ponto B que está em cima do eixo X. Então, ele é 2 no X, 0 no Y. E o ponto C tem a coordenada menos 2 e menos 2. Lembrando, então, sempre o X primeiro, hein? Agora, peço para vocês aí dar uma pausa no vídeo e tentar localizar sozinho no nosso gráfico o ponto D, E e F. Vê se você consegue. E aí a gente vai conferir se você conseguiu chegar na resposta correta. Então, vamos lá? Ponto D. Deu certo? Menos 3 no X e 2 no Y. Ponto E. Ponto E, ele é 0 no X, 1 no Y. Ponto F, ó, o ponto F aqui, 3 no X, menos 1 no Y. Acertou? Espero que tenha dado certo, hein? Vamos lá? Agora vamos para um probleminha. Vamos ver o que nós temos. O bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares. Vamos só relembrar rapidinho o que é paralelo e perpendicular. Então, paralelas possuem a mesma inclinação. Então, no caso aqui do eixo Y, por exemplo, se eu traçasse uma reta também na vertical, aí ela seria paralela ao eixo Y, tá? Então, ela está no mesmo sentido e tem a mesma inclinação. Perpendiculares é exatamente o que nós temos aqui no eixo X e Y. Eles formam um ângulo de 90 graus. Então, essas duas retas formam um ângulo de 90 graus, então elas são retas perpendiculares. Ok? E aí, continuando, delimitando quadras de mesmo tamanho. Esse bairro está representado no plano cartesiano abaixo. Então, ó, localize aí. Tenta localizar o ponto P, menos 5 e 5. Olha aqui, menos 5 e 5. Localiza o ponto P aí. O ponto A, 0 no X, 4 no Y, marca o ponto A. E o ponto B, menos 3 no X e 1 no Y, marca o ponto B aí também. Então, marcou? Fez as marcações? Deu certo aí? O que a gente vai fazer, então? Nós vamos agora, né, que fez as marcações, ver o que o nosso exercício está pedindo. Vamos lá? Ele quer para a gente trabalhar a distância. Como que eu faço para calcular distância? Então, aqui nós tínhamos o ponto A e o ponto B. Se eu quiser calcular a distância do ponto A ao ponto B, o que a gente precisa perceber? Que no nosso plano cartesiano, se a gente traçar aqui, nós formamos um triângulo, ó o triângulo aqui, e esse triângulo forma um ângulo de 90 graus, né? Afinal de contas, os nossos eixos são perpendiculares.
Formando um ângulo de 90 graus, nós temos um triângulo retângulo. Então, atenção a esse triângulo retângulo. Triângulo retângulo lembra o que mesmo? Nossa, professora, fazer Pitágoras. Aqui é minha hipotenusa. Ó, cateto, cateto. Vamos fazer hipotenusa, tão fácil. Realmente, mas ele não deu o cateto, gente, eu não conheço o cateto. Ah, professora, mas está no plano cartesiano. Pego essa medida menos essa, eu sei quanto que tem o meu cateto, e aqui, mesma coisa. Pego quanto que está no XA, pego quanto que está no XB, faço um menos o outro, e eu já descubro esse cateto. Realmente, e aí o que é Pitágoras? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. A fórmula aqui é a fórmula do Pitágoras. Então, essa é a fórmula do Pitágoras? Sim. Então, aqui, ó, olha só que o Pitágoras é hipotenusa ao quadrado. Mas o quadrado, quando passa para o outro lado, qual é a operação inversa da potenciação? A radiciação, raiz quadrada. Ah, então por isso da raiz quadrada. E o XA e XB a gente já explicou que é para poder encontrar o cateto. YB, YA para encontrar o cateto. Então, final menos inicial, eu encontrei os meus catetos. Vamos ver se a gente entendeu isso? Temos aqui o probleminha. Então, aqui nós temos a nossa fórmula. A reta descrita no gráfico representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo, que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. Sabendo que as distâncias nos eixos são dadas em quilômetros, calcule a distância entre o hospital, que está no ponto P, então aqui é um hospital público, e a futura estação do metrô no ponto A. Então aqui a gente tem uma estação, vamos achar essa distância de um para o outro. Como que eu faço? Joga na fórmula. Dá uma pausa, tenta fazer sozinho aí. Olha lá, ó. X do ponto A. Quem é o X do ponto A? Então, nós temos aqui o ponto 0. X do ponto P, ó, o menos 5, né? Então, vamos lá ver como ficou? Fazendo essa substituição. X do ponto A é 0, X do ponto P é menos 5. Cuidado que o menos aqui ele é da fórmula, tá bom? Atenção, então, que o número negativo precisa colocar dentro de parênteses. Então, o único número negativo é o menos 5. Só ele que vai dentro do parênteses. 4 substitui e 5 substitui. Regra de sinal, menos com menos, mais. E aí, 4 menos 5, ele só copiou. Mas aqui a gente pode fazer tudo de uma vez, né? 0 mais 5 é 5. 4 menos 5, o 5 é maior e ele é negativo, então vai faltar. Eu tenho 4, eu devo 5, eu devo 1. Lembra que antes de fazer regra de sinal, tem uma potência, então nós vamos resolver a potenciação. O que é menos 1 ao quadrado? Bom, menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, então atenção com isso. E aí, 1 vezes 1 é 1. Menos com menos é mais. Então, bastante cuidado com a regra de sinal, tá bom? E aí deu 1 positivo. E aí, o que mais que a gente tem? 25 com mais 1, 26. Raiz aproximada de 26 é 5,1, tá? 25 é 5, 26, 5,1. O que mais que a gente pode fazer? Nós temos outro, né? Continuação. Em vez de achar agora a distância do ponto P ao ponto A, que nós já encontramos, vamos fazer a distância do ponto P ao ponto B. Então, vamos fazer essa distância aqui. Tenta fazer sozinho, vê se você conseguiu chegar na resposta. Vamos lá? E aí? Mesma coisa. Então, x do ponto B, menos 3. X do ponto P, menos 5. Você já sabe que tem que ficar em parênteses. Y do ponto B é 1. Y do ponto P é 5. E aí, o que nós temos? Menos com menos é mais. E a copiou o restante. O que eu tenho? Eu devo 3, eu tenho 5 para pagar, sobra 2. Eu tenho 1, eu devo 5, eu devo 4. Novamente a potência, menos 4 com menos 4, igual a gente fez do menos 1, hein? Volta lá um pouquinho, lá vocês vão ver como que faz mesmo. Então, menos com menos, mais 4 vezes 4, 16. 2 vezes 2, 4. 4 com mais 16 dá raiz quadrada de 20. Raiz quadrada de 20 está entre a raiz quadrada de 16, né, que é 4, e a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, é um número que está entre 4 e 5. Raiz quadrada de 20 está no meio, 4,5 aproximadamente. Tá? Para finalizar, aí eu deixo o desafio, então, essa matéria que está lá no roteiro para vocês fazerem.
tá bom? Tenta fazer para mim e aí entreguem para mim fazendo o favor lá no WhatsApp. Tira a foto, manda para a professora. Dúvidas? Só me perguntar. Até mais, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.